Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Nessa série de mensagens sobre Seja Simples, eu gostaria de falar com você sobre relacionamentos. Nós, enquanto seres humanos, somos seres agregados, né? Somos seres que precisamos viver uma vida em comunidade e estamos a todo momento nos relacionando, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja numa vida acadêmica, a todo momento nós estamos construindo relacionamentos. E de uma maneira muito simples e prática, eu gostaria de ver com você, em Provérbios capítulo 25, o que Salomão, o homem mais sábio que andou por essa terra, escreveu para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento pessoal, né, e um relacionamento interpessoal, um relacionamento com outras pessoas, de uma maneira simples e que vai evitar muitos problemas, ok? Provérbios capítulo 25, o Salomão escreve primeiro fazendo uma comparação entre Deus e o coração do rei, dizendo que o coração do rei é algo insondável. A gente não sabe o que o rei está pensando, né? E ele diz também no verso 5, no verso 6, que na presença do rei não te ponhas no lugar dos grandes. Isso significa dizer que na presença de alguém importante, a gente não deve sair por aí procurando achar que nós somos melhores. Tem tanta gente que não sabe se comportar diante de alguém que é considerado importante. Eu já vi gente perdendo emprego, eu já vi gente perdendo entrevista, eu já vi gente se colocando numa situação completamente desnecessária porque não sabe seguir o conselho de Salomão. Ele chega diante de alguém importante e se acha mais do que aquela pessoa, se acha no sentido de saber mais do que aquela pessoa. É um aluno que se coloca na posição de que acha que sabe mais do que o seu professor. É um empregado que acha que sabe mais do que o seu empregador, né? Há pessoas que estão diante de alguém importante e que às vezes se acha na condição de que sabe aquilo que o outro está pensando. Salomão está dizendo, você nunca sabe o que ele está pensando, né? E aí a pessoa acaba se dando mal em relação a isso. E é tão interessante que num relacionamento com pessoas importantes, as pessoas acabam tomando algumas atitudes. Por exemplo, bajular demais, né? Ou se achar que sabe mais do que aquela pessoa, ou fingir mesmo uma amizade que não existe. E acaba se dando mal por conta disso. Salomão está dizendo, olha, diante do rei ou diante de alguém importante, não procure os melhores lugares, não te glories, né? Seja humilde. Jesus usou esse conceito, esse provérbios, para explicar que nós devemos ter humildade, que nós não devemos procurar os melhores lugares no banquete, durante uma festa, mas esperar com que o dono da festa nos convide para estar nesses melhores lugares. Então, procure ser humilde. Humildade é algo que cabe em qualquer relacionamento, ok? Quando a gente olha também para a palavra de Deus, Salomão também vai dizer o seguinte, olha, não te apresses a litigiar, para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. É como se Salomão estivesse assim, olha, não tenha pressa em causar conflito, não tenha pressa em tirar conclusões precipitadas. Quantas pessoas que a gente conhece que queimam o filme? Quantas pessoas que a gente conhece que arranjam briga e se colocam em situações completamente desnecessárias porque elas são rápidas em julgar os outros. Elas não conhecem a versão da história, elas não sabem o que aconteceu, elas são rápidas em tirar conclusões precipitadas, né? Elas não tomam o cuidado
de analisar os fatos, o contexto, aquilo que aconteceu, antes de tirar uma conclusão a respeito de alguém. Então Salomão está dizendo que para um relacionamento simples e para que uma vida que a gente possa viver em comunhão, a gente não pode ter esse tipo de comportamento, né, de tirar conclusões precipitadas a respeito do outro. E a gente às vezes faz isso, tiramos conclusões precipitadas a respeito da outra pessoa, ou por um comportamento, ou por uma roupa que ela veste, ou por alguma forma como a pessoa se comporta. Mas Salomão está dizendo, olha, não seja rápido em tirar conclusões precipitadas. Analise, pense, né? Se precisa escutar uma posição, ou tomar uma posição, se tem uma história entre duas pessoas, procure olhar os dois lados, né? Não tire conclusões precipitadas. E a palavra de Deus ainda continua dizendo, olha, o verso 9 ele diz, pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. Né? É como se Salomão estivesse dizendo numa outra versão, fica mais claro para a gente poder entender. Ele está dizendo o seguinte, olha, se alguém te confiou um segredo, não saia por aí contando para todo mundo. Né? Porque se alguém confiou em você algo a respeito da vida pessoal dela, ou se alguém confiou a você ao respeito de algum pensamento, né, é porque essa pessoa tem confiança em você, ela revelou algo num relacionamento de confiança. E Salomão está dizendo, olha, se alguém te contou algo dentro de um relacionamento de confiança, não saia por aí distribuindo esse segredo, não saia por aí contando esse segredo para todo mundo, né? Para quê? Para que não desonre aquele que te contou e você não tenha uma má fama, né? Porque pessoas que a gente conta as coisas e elas saem por aí espalhando para todo mundo, acabam ficando com má fama. E é tão interessante que nós estamos falando de palavras, né? Porque o verso 11, Salomão também diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sabe aquele negócio, nossa, eu tenho tantas verdades para dizer, eu gostaria que ele pudesse ouvir aquilo que eu tenho para dizer? A gente precisa saber qual é o momento certo de falar com as pessoas. Porque Salomão está dizendo que como joia perfeita são as palavras colocadas no seu devido tempo. Mas como arma de guerra são as palavras colocadas fora de tempo. Né? Então a gente precisa discernir se é o momento certo de falar alguma coisa. Será que o momento certo quando nós estamos... Será que o momento certo de dar uma repreensão no nosso filho ou de conversar com o nosso cônjuge é o momento que é o momento de raiva, é o momento que nós estamos, é o momento de muita confusão? A gente precisa saber qual é o momento certo, né, para poder falar, até porque palavras não voltam atrás. E eu conheço uma frase que diz o seguinte, que a coisa mais parecida com uma arma de guerra são as palavras, ou pela sua precisão, ou pela sua imprecisão. De qualquer forma, ela vai fazer um estrago. Né? Então a gente precisa saber o momento certo. O Salomão está dizendo que como joia rara, assim é a palavra colocada no seu devido tempo. E tem mais. Ele ainda diz o seguinte, olha, o verso 14, ele diz que como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente das dádivas. Sabe o que Salomão está dizendo? Que se você prometeu alguma coisa, cumpra. Se você disse que vai fazer algo, faça. Porque como uma nuvem e um vento que promete chuva, mas não chove, assim é o homem, assim é a pessoa que promete algo e não faz. E é tão interessante porque Jesus também ensinou isso, dizendo que as nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Então, se eu consigo, sim. Se eu não consigo fazer,
Não. Não prometa algo que você não consiga fazer. Não prometa algo que você não possa realizar. Isso é muito interessante nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com outras, né? Se eu prometi algo, só posso prometer algo que eu vou cumprir. A palavra de Deus está dizendo, ó, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente. É como aquela nuvem, ou aquela chuva, ou aquele vento que está prometendo chuva, mas não chove, né? Então a palavra de Deus vai nos ensinar que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E a última coisa que está no verso 12, que ele diz, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido, o ouvinte. Ele está nos ensinando aqui que nós devemos ouvir os conselhos das pessoas mais experientes. Que os nossos ouvidos estejam atentos às pessoas que sabem mais do que nós. Que possamos aprender com aqueles que são mais experientes do que nós. Então, para um relacionamento simples e para uma vida de comunhão, em resumo, Salomão está nos ensinando que devemos saber nos comportar diante da pessoa importante. Salomão está nos ensinando que nós não devemos tirar conclusões precipitadas a respeito uns dos outros. Salomão está nos dizendo que se alguém confiou um segredo a nós, nós não devemos sair por aí espalhando esse segredo. Salomão está dizendo que, por mais que eu acredite que algo seja verdade ou que a pessoa tenha que ouvir algumas verdades, a gente precisa saber qual é o momento certo de falar aquilo. E Salomão também está dizendo que, se uma vez prometido, cumpra-se. Seja alguém que vai cumprir aquilo que está prometendo. E como é difícil se relacionar com pessoas que prometem coisas e não cumprem. E última coisa, ele está dizendo, ouça o conselho de pessoas mais experientes do que você. Ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima e que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém?